Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Com esse trecho do poema Aninha e Suas Pedras, da poetisa brasileira Cora Coralina, eu abro o episódio desse bate-papo que vai refletir se ainda é possível recriar um tempo mais tranquilo e gentil diante os dias acelerados em que vivemos. O que vocês acham? Eu sou Raquel Quevedo, jornalista e curadora do conteúdo desse videocast que você acompanha agora e traz duas convidadas muito especiais para contribuir no tema. Fazendo um parênteses aqui, o trecho do poema citado faz parte de um contexto lá na história da Aninha, mas cabe perfeitamente em situações de recomeços e ressignificados. É um aconselhamento, não é mesmo, Sil e Clarissa? Apresentando para vocês aqui dois talentos da nossa cidade, Caxias do Sul, e pessoas que transbordam humanidade através dos seus ofícios e na vida. A jornalista Silvana Toasa, do site homônimo, onde economia e cultura se encontram, e a Clarissa Fuchs, designer floral da Botânica. É um prazer tê-las aqui. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. Uma honra, de fato, estar aqui para discutir esses temas tão leves e tão importantes nos dias atuais. E me conta então, já que a gente começou com poema, vocês gostam de poemas, gurias? Tem algum um poeta ou uma poetisa em especial? Muito. Eu adoro poesia. Tanto é que meu filho mais novo, o nome dele é Fernando. E por que será? Por que será? De tanto que eu gosto do Fernando Pessoa. E eu acho que tem tudo a ver, pelo menos, com o meu trabalho, sabe? Eu lancei o ano passado, por exemplo, assim, fazendo um parênteses, uma coleção de primavera baseada em poesia. Olha só. Então, cada buquê ia um cartão com uma poesia diferente e eu me inspirava nas flores daquele poeta. Eu fiz uma pesquisa em qual flor aquele poeta preferia, onde ele vivia, que flores tinha no local onde ele viveu na época. Tinha que estar aqui nesse episódio, tinha que estar aqui. E você, Sil, pode citar? Bom, eu sou uma leitora, né? Gosto muito de ler e a poesia está no nosso dia a dia, né? Até ficou bem difícil escolher uma poesia para trazer aqui para a gente compartilhar, né? Mas eu acho que eu tive muita sorte, né? Adivinha quem eu escolhi? Fernando Pessoa, né? Gente, nem combinamos. Eu escolhi Cora Coralina. Nada combinado. Nada combinado e a vida fazendo essa conjunção cósmica, né? Dos talentos e do que a gente pensa, né? Mas, de fato, a leitura, as poesias, a filosofia, elas nutrem o nosso espírito, né? E dão uma leveza na vida, né? Eu acho que a arte, né? A arte de uma forma geral, eu acho que é o que embeleza e o que agrada a vida da gente, né? Tira a dureza do nosso dia a dia. Exatamente. Perfeito. Então, a gente quer ouvir os trechos que vocês trouxeram. Então, Sil, por gentileza, pode fazer a capacitação. Vou começar, então. Vamos lá, então. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa, que é dividida entre a verdadeira e a errada. Fernando Pessoa, poeta português. Maravilha, aplausos. Lindo. Para você, Clarissa. A minha é assim. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. E recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Cora Coralina. Nossa, uau, gurias. Muito maravilhoso. Sabe quando as pessoas aplaudem o pôr do sol? Sim. A gente aplaude agora esses trechos e esses poemas e esses poetas, esses artistas maravilhosos, né? Sim. Eu amo também poesia, eu acho de uma leveza, né? Sim. As poesias.
principalmente aquelas que têm a ver com o nosso cotidiano, que nos fazem refletir a sermos melhores. Sim. Isso é bem... Eu acho que é uma inspiração, né? Eu acho que Muito. tudo que já foi dito antes pode servir como inspiração pra gente Exato. repensar, né? Na Verdade. nossa vida. Sim. Na verdade, a poesia ajuda, inclusive, a traduzir o mundo, né? O que a gente pensa, que é tão difícil, às vezes, Isso. expressar em palavras, né? Perfeito. No caso desse poema do Fernando Pessoa, é a vida de hoje, ele escreveu há tanto tempo, né? É a vida que é dividida entre quem a gente é na vida real e quem a gente imagina, aquilo que a nossa mente diz que a gente poderia ser, as nossas expectativas. É esse misto em que a gente é. A gente é aquilo que a gente vive, mas também aquilo que a gente sonha, né? Aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente gostaria de ser, talvez. E eu, quando escolhi esse da Cora Coralina, eu escolhi no próprio tema da gentileza, né? Isso. Que é ser otimista, é acreditar nos valores humanos e ser otimista. Porque por mais que tudo conspire contra, tu não pode ir na onda do contra. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso pequeno pedaço de Verdade. fazer a nossa parte, ser gentil e ir a favor, né? E acreditar na gente mesmo e acreditar um pouco nos outros, né? Com Sim. certeza. Sim. Eu achei o tema desse videocast muito pertinente nessa questão, gentilezas e humanidades. Eu acho que o mundo cada vez mais sente sede dessas duas palavras, né? Cada vez mais raro, né? Eu acho que, assim, eu não sei o que está acontecendo agora, não sei se é essa expressão, que todo mundo tem livre expressão em qualquer momento, em qualquer tela, que tu pode expressar o que tu deseja, desde a coisa ruim até a coisa boa. Então, eu acho que está exacerbado isso, E né? sem, muitas das vezes sem filtro Sem também, filtro, né? As né? pessoas, porque eu posso me expressar, eu vou ali e me expresso de qualquer forma. Sim. E isso não é saudável nem para quem está ali se expondo dessa forma e nem para quem está captando aquela mensagem, né? Às vezes tu se pergunta onde foi parar a humanidade. Sim. Onde foi parar o amor ao próximo, né? Sim. Em qualquer circunstância, né? Sim. Não, a gente tem até dificuldade, às vezes, que a pessoa te olhe nos olhos, né? As pessoas estão mecanizadas, robotizadas em alguns momentos, em função da tecnologia. Tu entra no elevador, calma, tô aqui, não pisa em mim, né? A pessoa não consegue te cumprimentar e, às vezes, nem olhar pro teu olho, tu dá né? um bom dia e tu não responde com um bom dia. Aí, qual é a tua reação? Eu dou um bom dia mais alto, faz de conta que ela não ouviu. Sim. Também exato. tem disso, né? Né? Também tem disso. E a gente precisa resguardar esse lugar, né, da gentileza e da humanidade, de olhar para o outro, né, e para nós mesmos também, nesse caso. Gurias. Bem, isso aí. A gente já deu até uma introduçãozinha da questão que eu ia perguntar agora, que por que a gente iniciou esse bate-papo, então, com os poemas? Então, justamente porque o poema tem um quê de humanidade, né? E a Sil está aqui porque ela, nas suas reflexões e entre posts do trabalho, ela faz umas reflexões muito boas da vida, né? Despertando em quem ouve essa humanidade, né? E a Clarissa, com as suas floriculturas, né? Não tem como não associar flores à prática de gentilezas, né, gurias? Sim. Então, para falar desse tema, que eu acredito que a gente está aqui para resgatar um pouco dessa humanidade, lembrar quem nos ouve, quem nos assiste e despertar também em quem nos assiste. Então, elas estão aqui para falar desse tema que a gente necessita muito e se tratar com mais carinho, com mais acolhimento. Como vocês veem, então, as relações humanas hoje em dia, né? Vocês já começaram falando que as pessoas ou tu cumprimenta e não recebe de volta, né? Com mais proximidade ou distanciamento. Existe uma frieza também, né? Que a gente percebe isso. Tudo muito rápido, a falta da paciência, o trânsito está aí para nos mostrar. Geralmente o trânsito é um exemplo muito prático que tu associa, né? A pessoa não tem paciência, te buzina, sai do carro, vem, te xinga. Então isso tudo, eu acredito que seja o excesso mesmo de todas as coisas que estão acontecendo, do avanço. O avanço é sempre positivo, mas também tem esse outro lado. Todos os avanços até agora, a minha perspectiva, são bons, sempre serão,
Mas eu acredito que a gente nunca viveu num tempo como esse que a gente está vivendo, com as coisas boas do avanço tecnológico acontecendo, mas ao mesmo tempo voltando para nós de uma forma não tão positiva, né? Que nos atacando na saúde mental também. Perfeito, eu acho que sim, Raquel, isso que tu coloca é muito importante. A gente nunca viveu uma era com tanta revolução tecnológica, né? Tudo está à disposição, tudo está na palma da nossa mão, né? E o impacto disso em todas as áreas da economia é muito benéfico, ninguém é louco de dizer que não, né? A gente vê ali avanços na saúde, né? Em empresas de todas as áreas, no nosso trabalho mesmo jornalístico, no comércio, tudo é muito bom porque a gente vive esse tempo instantâneo, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, a gente se pergunta se a vida não está muito efêmera, né? Se as relações não estão muito superficiais. Robotizadas. Exatamente, robotizadas. Por conta de que o cérebro também me parece que ele passa a ter um estímulo, um bombardeio até, de informação, o tempo todo. E tudo é muito sedutor nas redes sociais, no celular, né? Então, hoje a gente vive sendo bombardeado e parar para ouvir alguém. Perfeito. A gente consegue ainda parar para escutar o nosso avô, o nosso pai, o nosso tio? Talvez sim. Nem todas as pessoas conseguem dar uma atenção de qualidade a quem está próximo. Exato. Então, a gente percebe essas relações um pouco mais, assim, instantâneas, falta profundidade nas relações e falta, talvez, essa gentileza de ter um pouco de mais consciência, opa, onde eu estou, quem está do meu lado, né? As pessoas não estão nem observando, elas saem atropelando, né? Não todo mundo, a gente não pode generalizar. Não todas as pessoas são assim, né? Mas há uma tendência crescente desse impacto, inclusive, na saúde mental, por uma mente muito acelerada, em que a gente não consegue parar para fazer as coisas com discernimento, né? Com calma. Perfeito. Eu acho que a nossa geração, que ainda viveu essa transição, né, que a gente ainda pegou a introdução da internet, a introdução das redes sociais, a gente ainda consegue diferenciar isso e fazer essa comunicação verbal com as pessoas que estão à nossa volta. Mas eu acho que é uma geração nova, que está por ali, os adolescentes, isso, que já entraram pegando toda essa parte de somente comunicação via redes, né, ou via celular. Eles têm muita dificuldade em comunicação, em expressar sentimentos, em fazer esse contato visual, em fazer essa gentileza. Porque para eles é tudo muito rápido, muito prático, muito simples. E eles não parecem que não têm tempo para conversar, ou tempo para perder conversando. Para perder, né? Para perder conversando. Né? Então, eu acho que aí que vai ficar um pouquinho mais complicado daqui para frente, sabe? Que a gente demonstrar sentimentos é muito difícil, né? Porque na nossa época, tu demonstrava sentimentos através do tom da tua voz no telefone, tu falando pessoalmente com a pessoa, tu escrevendo cartas. Agora não, agora é siglas, é cada vez mais rápido a comunicação, tanto né? a velocidade do próprio WhatsApp. Exato. Então, eu acredito assim, ó, que ao mesmo tempo que tá aí, que é bom, a própria ferramenta nos estimula a esse aceleramento, né? Tu tá incentivando a pessoa a ouvir no 2, no 1,5, sabe? Tu tá incentivando a tirar essa paciência da gente. Ou aquele momento de tu viver um encontro inesperado. Tu encontrou alguém na rua que tu não previa encontrar. E tu parar e gastar 15 minutos, meia hora conversando com aquela pessoa, né, pessoalmente, assim, ao vivo, que tu não encontrava fazia tempo, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que ultimamente não acontece, ou quem faz, principalmente nessa geração, mas não tem tempo para isso. E, exatamente. Né, não tem tempo para isso. Bem isso. E também, ao mesmo tempo, essa própria geração já tem notícias de que eles estão se recolhendo, que eles estão querendo mais, ter uma conexão mais real, né? Então, tem os dois lados também, a gente está no meio disso, a gente está vivenciando algo que está acontecendo e está transformando, e a gente se transformando junto, né? E tentando resgatar o que é do próprio ser humano, que é parar
Eu quero vivenciar, eu não quero Aham. estar nessa corrida. Exato. Tá, eu tô aqui, mas e daí eu não tô percebendo uma planta bonita na rua, um pôr do sol, né? Quantas vezes a gente agradece de sair de um lugar com o sol ainda pra te ver, né? Sim. Muitas vezes tu sai do teu escritório, tu sai da tua sala, tu sai de uma reunião, já tá noite, né? E aí, Exatamente isso. E para contribuir, eu vou compartilhar com vocês, já que a gente falou em redes sociais, do grupo Fala, que as redes sociais estão moldando os nossos hábitos, nossa memória e nosso bem-estar até que ponto, né, gurias? Falando que a tecnologia deve ser uma aliada e não uma prisão invisível, como ela está sendo, né? E que estudos indicam que a sobrecarga de informação, olha só, de informações rasas pode reduzir a matéria cinzenta do nosso cérebro. Verdade. Ou seja, essas informações que são breves, que tu não aproveita para a tua vida, né? Que tu não tem aquele conteúdo que vai ser bom para ti, ou vai ser educativo, ou vai ser informativo, ou que você vai pegar e vai utilizar em benefício do teu desenvolvimento, da tua vida, do teu conhecimento, né? Perfeito. Raquel, em relação a isso que tu está falando, um ponto importante nessa questão do limite, né? Até que ponto tudo isso é saudável, até que ponto a gente vai continuar conseguindo receber tudo isso e especialmente os mais jovens, filtrando tudo isso, né? Porque tem... hoje é a era, assim, dos especialistas, né? Nossa. Todo mundo é lindo, todo mundo nasceu magro, lindo, ninguém envelhece e, inclusive, todo mundo já é inteligente só de acompanhar algumas pessoas na internet, já sabe sobre tudo. Então, assim, virou um momento em que as pessoas colocam-se até para baixo, tipo, será que só eu que sou humana, que tenho todas essas falhas, que tenho todas essas deficiências, verdade. Que estudo um monte para saber quase nada, porque o que eu vejo na internet me mostra tudo o oposto, inclusive as pessoas já nascem assim, acordam lindas, já são lindas, tudo é um mundo perfeito. E a maioria das pessoas acredita nisso. Sim. A maioria das pessoas acredita é aquela nessa visão. Né? Que isso é a real, é a realidade. É um mundo de faz de conta editado. Editado. Então imagina a mente da pessoa, de um jovem em relação a isso, né? Verdade. Só ele é diferente, porque ele acredita que o mundo é daquele jeito que ele está vendo, né? Todo colorido e maravilhoso, e a gente sabe que a vida é bem diferente disso que está ali, né? Muito. Então isso a gente vai criar já está criando, já tem muita gente depressiva por se colocar nessa comparação. Exato, e eu acredito também que o que colabora para isso, a gente tem pessoas de outras gerações convivendo com a gente. Eu acredito que seria tão bom a gente aproveitar também esse conhecimento, né, dos nossos pais, dos nossos avós, tios, de pessoas que estão atravessando com os mais novos esse período, né, de aprendizado. É uma troca tão boa, tanto para a geração X, né, quanto para essa nova e as que vêm, trocar experiências. Eu acredito que o equilíbrio seria o ideal. Agora, como fazer esse equilíbrio acontecer, né? É a dificuldade, né? Seguindo, então, dando sequência, eu queria comentar um pouco de como que a gente está se tratando nesse rol de acontecimentos, né? Como que nós mesmos estamos nos tratando, né? A ver com a sanidade e autocuidado, né? E entra também a questão, a gente está sabendo escolher as nossas guerras. A gente está sabendo, gurias, o que vocês pensam? Eu acho que da minha parte, sim. Por quê? Eu não gosto muito de redes sociais na parte de ampla do negócio. Eu gosto mais nas redes sociais de notícias. Eu sempre fui mais para a parte do jornalismo. Então, assim, quem eu sigo? Eu sigo jornais, sigo revistas, porque eu sempre fui de comprar jornal, de comprar revista impressa. Então, para mim, as redes sociais viraram os novos jornais, as novas revistas. Eu era do tipo que eu comprava todo mês a Cláudia, eu comprava todo mês a Nova. A 0 Hora, quando eu morava com meu avô, ele assinava
o Pioneiro, a Zero Hora, o Jornal de São Paulo, o Jornal do Comércio. Então, a gente chegava em casa de meio-dia, tinha uma pilha de jornais para ler. A gente pode filtrar, isso tá no nosso poder, né? Então, eu acho Sim. assim que pra gente ter alguma referência de uma notícia, a gente tem que ler a fonte da notícia, a gente tem que saber de onde veio, da onde saiu aquilo, sabe? E eu acho que com as redes sociais, isso é o poder, sabe? A gente, saiu a notícia, quem escreveu, da onde saiu, de onde veio, isso é real, isso não é real, sabe? Então, eu acho que essa é a parte boa das redes sociais. A comparação, eu acho que serve pra gente seguir os amigos. Ver, fulano, faz tempo que eu não vejo por onde anda, o que anda fazendo, isso. mandar um recadinho, sabe? Então, eu acho que no meu caso, eu uso mais para esse tipo de... Com mais consciência. Com mais Tu consciência. seleciona o que Isso. tu consome. O que eu consumo. Sim. A rede social, de fato, ela é maravilhosa, né? Ela nos trouxe uma possibilidade imensa de acompanhar tudo que acontece no mundo. Eu também sou adepta, sempre fui, não à toa, migrei para o online por acreditar muito nisso, né? Em notícias colocadas na internet, nos sites e nas redes sociais divulgadas, compartilhadas nesses ambientes, né? É claro que tem que ter esse filtro, então tem muita coisa boa. Hoje a gente pode ler notícias no mundo todo, sabendo o que está acontecendo lá fora, né? Com tradução ali, Sim, com tradução. É uma Pensa que maravilha, é loucura, excelente. tu abrir um jornal dos Estados Unidos, tu clicar Isso. num botãozinho traduzir Sim. automaticamente, e tá tudo traduzido para ti. Tu vê o que está acontecendo, tudo o que o Trump está fazendo e tudo mais. Sim. Eu sempre fui consumidora, assim, de conteúdos de grande qualidade na internet, até porque eu sou do tempo em que fazer jornalismo era muito difícil, porque não se tinha onde pesquisar, tinha aqui nas bibliotecas e não tinha onde botar no Google, Sim. né? Então eu tinha que ir na Marco Polo e perguntar. Não existia Google. Não existia. Eu tinha que perguntar para o seu Paulo Bellini que ano a Marco Polo foi fundada. Como foi? Sim. Hoje a gente chega em qualquer entrevista extremamente bem preparado, porque a gente pesquisa tudo. As empresas e todas as grandes marcas estão nas redes e lá elas mesmas colocam as suas informações. Então a gente tem muita informação. Então essa riqueza, sim, ela existe e é maravilhoso. E é a nosso favor, né? A nosso favor, né? Exatamente. Isso a gente também aplaude, né, Guriz? Aplaude. Isso é Sim. muito, muito maravilhoso. Sim, quem sabe muito usar, né, se aproxima muito do seu público, né? E não só se aproxima do seu público, como forma o seu público, porque a gente ajuda a formar as pessoas com o nosso talento, cada um na sua área, né? Exatamente. Deixa eu abrir uma janela, então, para aproveitar para agradecer os apoiadores desse episódio, que é a Divina Lavanda, originária do primeiro campo de lavandas de Caxias do Sul, que está com a gente nesse talk, e também a Fabi Golim, da Bela Vita Caxias. A Fabi é uma artista da tesoura e da coloração, e ela é uma das profissionais desse espaço completo de saúde e beleza. Então, são 2 parceiros que estão aí também para apoiar o nosso bem-estar, juntamente como as nossas convidadas para esse episódio. Seguindo, então, com o nosso bate-papo, gurias, eu quero saber de vocês, em que momento, se vocês utilizam dessas expressões, em que momento ter razão e em que momento ser feliz? Quem começa? Pergunta difícil essa, né? Eu sempre digo que entre ser gentil e ter razão, eu escolho sempre ser gentil, né? Eu não entro em qualquer briga, eu não entro em qualquer constrangimento, a menos que seja algo bem desabonador, assim, Sim. Algo muito definitivo, mas assim, no dia a dia tem que cuidar, né? A gente não pode sair duelando por aí, até para não colocar a nossa emoção a toda prova, né? Porque a gente se adoece desse jeito, a gente tem que se blindar um pouco, né? Exato, a gente tem que se blindar um pouco, né? Então, assim, eu prefiro ser gentil, eu prefiro ser acolhedora e menos ter razão. Em alguns casos,
Claro que não, né? Mas eu falo em coisas simples, Sim. em coisas que não é necessário, em que a vida por si só resolve. A vida resolve muita coisa. Resolve. A gente não precisa sair como se a gente estivesse num campo de batalha, a gente não precisa o tempo provar, todo né? estar provando e se colocando assim, e se defendendo. Não, a gente pode ser um pouco mais leve, né? Verdade. E a gente tem que entender também que nem sempre a postura da outra pessoa diz respeito a nos ofender. Exato. Às vezes ela está num mau dia, às vezes ela não está sabendo se expressar. Então vem Perfeitamente. aquilo como se fosse assim, né, uma lança assim, a te matar, né? E às vezes não é, às vezes tu deixa pra lá e segue o baile e amanhã a pessoa já tá com um sorriso de novo. Verdade. Então, muita coisa a gente resolve na vida não fazendo quase nada, né? Só fazendo isso. Eu E- concordo totalmente com a Silvana e eu que acho que o que custa a nossa paz custa muito caro. Né? A nossa paz vale muito. Então, tudo que abala a nossa paz custa muito caro. Exatamente. Perfeito. E muitas vezes os nossos diálogos são recheados de defensivas. Sim. Tu fala uma coisa, tu pontua, tu só está pontuando, daí vem de forma totalmente diferente, né? Te desconectando, te deixando em choque muitas vezes, Sim. porque tu só fez um pontuamento, tu só quer conversar, tu só quer acertar, e de repente também é levado para um outro lado, para um outro patamar. Mas também eu acredito que a gente precisa, que nem a Sil falou, ter a sensibilidade de entender o porquê que aquela pessoa reagiu daquela forma, né? E com certeza é dela, o que é dela, não me pertence, né? A E gente sabe como é que a continua gente... sendo gentil e como a Exatamente. gente sempre é. Mas a gente só aprende isso com a maturidade, né? Tem isso, Exatamente. isso, A gente tem só aprende isso. isso com a maturidade. Quando É. a gente é mais jovem, a gente entra em qualquer briguinha por qualquer bobagem, Sim, né? verdade. É bem isso, a gente vai mudando muito, né? Até porque eu acredito que um dos pilares disso é você tirar um pouco o seu ego, sabe? É. Coloca o coração e tira o ego, porque a gente tem assim... Ai, o ego da gente, o ego é a mente perturbadora que nos faz pensar coisas, às vezes, que não são aquilo. Por quê? Uma coisa é aquilo que existe, outra coisa é a análise daquilo que existe, a sua opinião em relação àquilo. Muitos dos dramas são criados não na vida, são criados, sabe aonde? Na Nossa cabeça, mente. é o seu julgamento em relação àquilo. Então, a Raquel hoje me olhou meio de cara virada. Bah, Raquel não gosta mais de mim como ela gostava. Ai, não, agora que ela tá fazendo esse podcast, ela tá se achando. Olha, a mente vai criando. Exato. Tudo isso é mentira, gente. É um exemplo, a Raquel A gente- é um doce de A pessoa. gente tem que aprender que nem tudo sempre é sobre nós. Sim, né? exatamente. E como que vocês estão colocando em prática essas vivências, tudo que está acontecendo no trabalho de vocês? Falem um pouquinho disso. Lá na loja, eu tenho 2 floriculturas, né? Então, a gente recebe bastante pedidos de flores, encomendas. E nem todo cliente é igual, né? A gente trata desde o cliente, aquele mais educado, delicado, que quer flores para presentear, quanto aquele que tem a pressa, a urgência, que quer como quer, na hora que quer. Então, a gente tenta lidar da melhor forma e mais gentil possível dentro das nossas possibilidades, né? E, assim, às vezes não é fácil, sabe? Porque, às vezes, as pessoas querem impor as coisas, né? Assim como, né, bem falando desse tempo que a gente vive, eu quero flor para daqui a 10 minutos para entregar nos desvio Rio e você tem que me atender. Sim, é aquela pessoa com aquela bagagem, né? De Isso. situações que a gente não sabe, mas ele quer ver Então, o a problema gente- dele resolvido, né? resolvido. A necessidade, no caso, Isso. resolvida. E então a gente tenta da melhor forma, e mais gentil explicar que isso não é possível. Que nosso entregador está na rua, que ele vai demorar para voltar, às vezes sai textão. Vai demorar para voltar, que a gente tem o buquê, então quando ele voltar a gente vai poder fazer a entrega, mas vai demorar um pouquinho mais do que ele previa. Normalmente a gente consegue, com a gentileza e com a Claro. nossa vivência, Justo. né, atender de uma forma adequada, assim, né? Perfeito. Mas não é fácil, às vezes. Sil. Bom, eu estou vivendo um momento assim muito bom na minha carreira, né?
de quem veio do jornal impresso, hoje trabalha no online, as relações foram encurtadas, o trabalho simplificou e as possibilidades ampliaram, né? Mas é isso que a gente está falando, a gente tem que personalizar muito o atendimento, né? Nem tudo é para todos, né? E a gente tem que saber qual é o nosso público, como chegar a ele e até como entrevistar. Eu falo que eu mudei até a forma de entrevista. Né? Não há mais como a gente voltar a entrevistar as pessoas como a gente entrevistava lá quando eu comecei. Porque hoje as pessoas também estão mais objetivas, a gente tem que ser muito mais eficiente, eu percebo essa necessidade no mercado corporativo, que é onde eu atuo bastante, de tu ser muito objetivo, tu tem que comunicar com menos palavras. Se tu se estender um pouco, talvez tu seja abandonado no meio do caminho, assim, numa negociação. Tu precisa convencer com menos lábia, sabe? Tu tem que conseguir chegar num lugar mais longe, com menos esforço, talvez. Perfeito. Né? E a comunicação, tu também percebe isso? Também visualizo isso. E a entrevista também, a gente precisa conseguir entrevistar sem deixar cansado o entrevistado, sem que ele não nos fale as coisas que interessam, porque ele já cansou, então tu tem que ir direto no ponto, tem que estudar muito bem o que tu vai fazer e conseguir extrair aquilo que tu busca de uma forma mais fácil. Não tem mais tempo de ficar 2 horas entrevistando alguém, 3 horas. A gente fazia isso. A gente passava um dia inteiro dentro de uma empresa. Quando eu comecei no jornalismo, era uma tarde inteira dentro de uma empresa, conhecendo setor por setor. Sim. Hoje as coisas são mais simples e o mercado exige isso. Verdade. O mercado exige muita agilidade e muita eficiência, né? Exatamente. Cada vez mais, e a gente precisa se adaptar, a gente não pode ficar de fora, a gente não, e isso que a Clarissa falou, agilidade, o cliente não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo. Ele não tem mais tempo e a gente precisa ser eficiente, como fazer isso. E a gente tem que se adequar de alguma maneira a isso, exatamente. Né? Ele não quer para daqui 2 semanas, ele quer para daqui a 15 minutos. Quer para daqui a 15 minutos. Exato, e chamando o Brasa, então, para o nosso assado aqui, justamente esse conteúdo que eu estou colocando no ar com as gurias, foi pensado nesse sentido também, um conteúdo express para entregar uma mensagem que seja benéfica e num tamanho que todos possam usufruir. Se encaminhando então para o final, gurias, eu quero agradecer o carinho e a disponibilidade de vocês para essa troca, né, que tenho certeza também fala com quem nos assiste e ouve, e é um espaço estendido para contribuições nos comentários. Peço uma fala final, uma mensagem de vocês para a gente encerrar o nosso talk. Eu agradeço o convite. Eu acho que esse tema é um tema, acho que deveria estar sempre atual, né? Eu acho que gentileza nunca deveria sair de moda, né? Eu acho que o mundo seria muito melhor se cada um fizesse um pouquinho da sua parte. Um pouquinho da sua parte. Se no trânsito tu deixasse o carro da frente passar. Se em vez de tu xingar porque tu tá bravo, tu guarda o xingamento para ti. Xinga sozinho, né, em casa quando tu chegar na frente do espelho, sabe? Ou entender o lado da outra pessoa também, sabe? Então eu acho que as coisas seriam mais fáceis para todo mundo. Então eu acho que seria uma coisa que não deveria sair de moda nunca, mesmo com as redes sociais. Eu acho que os haters estão aí para provar que eles estão fazendo, o que isso traz de benéfico para o mundo? Nada, sabe? Então, assim, quer comentar na foto de alguém? Comenta o que tu tem de bom para comentar, sabe? Faz o teu comentário que tu vai agregar alguma coisa, ou fica quieto. Ou fica ou quieto, não fala nada, exato. Né? Tu não tem a ver com a história, te abstém. Ou tu não gostou, guarda para ti. Sabe, eu acho que isso ia fazer bem para outra pessoa e para ti mesmo, né? Porque a gente bota para fora o que a gente tem dentro da gente, né? Bem isso. Eu agradeço também, Raquel. Obrigada pelo convite e parabéns por essa iniciativa. A gente precisa cada vez mais de conteúdos assim, que ajudem as pessoas, inclusive, a pensar, a refletir, né? E obrigada, Clarissa, por dividir, né, esse bate-papo tão enriquecedor, né? Eu, de minha parte, também acredito que a vida pode ser mais leve, mais gentil, que a gente pode se permitir, né, ser mais autorrespeitoso conosco e com os outros, né? E que a vida vai encaminhar-se por aí. Eu acho que as pessoas que melhor vão conseguir filtrar esse novo mundo vão ser aquelas que vão trabalhar um pouco mais o espírito, né? Que vão trabalhar mais a parte interna, né?
né? E eu queria terminar, então, falando, assim, uma essência daquilo que eu gosto muito, que é a filosofia, né? Sobre os filósofos mais da linha, assim, da simplicidade, né? Vamos falar, então, uma das frases que eu anotei aqui. Nossas opiniões sobre as coisas é que vão determinar se vamos ou não ficar incomodados a respeito delas. Então, é sempre tudo sobre nós mesmos. Exato. E menos sobre os outros, né? Então, a gente precisa ter esse limite bem focado para a gente conseguir melhorar o mundo com um sorriso no rosto sempre e, de preferência, uma florzinha na mão, né? Quando possível, para entregar para o próximo. Obrigada. Perfeito, gurias. Fechou sem comentários para esse fechamento, né, pessoal? Então, obrigada a você que nos acompanha e já a gente chega com mais um episódio da Hora Talks.